Boa noite, vamos começar a nossa aula. Estou reenviando aqui o link. Quem for entrando aí de novo, colocando o nome de vocês. Quem for entrando, então, de novo, vamos colocando nome. Estou me anotando, já anotei alguns aqui, mas recoloquem para mim, por favor. Dando esse trabalhinho aí. Tauana, Sara, Gabriela, ok. Alice, ok. Graciele, ok. Já está com o nome aqui também. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? O pessoal entrando aí, participando. Já sei que a Sara leu o texto. Quem mais? Bruna, também já está com o nome aqui. Catarina também, que estava na outra, né? E aí, quem leu? Quem leu, gente? Eu preciso saber disso, porque a Eva também leu, a Bruna leu. Pra gente hoje, a nossa aula vai ser em formato mesmo de discussão, né? Então, a Eva também tá com o nome aqui já, a Adelaide também. Então aí, a Adelaide falou que tava com problemas ortográficos, né? No texto aí, sobre essas dúvidas aí. Achou complexa a leitura. Ok, em que sentido? Mas aí você leu o texto e o que você pôde compreender, assim, ou o que te gerou dúvidas com relação ao texto? Não entendi quase nada, achei muito complexo. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, então, vocês começarem a desenvolver aí essa leitura. Não adianta vocês querer ler, estou lendo aqui e tenho coisas, estou pensando em coisas para fazer, estou lendo aqui, desculpa, estou concentrada em outras coisas, porque vocês não vão conseguir se concentrarem, porque esses textos, todos os textos de psicologia, gente, ele tem um pouco de complexidade. Então, vocês precisam aí, primeira coisa, olhar do que o texto se trata, qual que é o foco do texto, onde eu preciso me pautar, o que o texto está querendo dizer. Não entendeu? Assistam videoaulas, né? Vejam vídeos, pesquisem sobre. Assim, vocês precisam ir atrás dessas atividades também. Porque, às vezes, muitos textos que às vezes eu passo, vocês acham complexos, mesmo não sendo tão complexos assim. A linguagem. Eu sei que vocês estão ingressando ainda na vida acadêmica, é normal, né? Mas vocês precisam começar a direcionar o pensamento de vocês para essas leituras, né? De forma que fiquem mais dinâmicas, que vocês consigam compreender melhor, mesmo que seja uma leitura um pouco complexa. Mas qual que era o foco do texto? O foco do texto era trabalhar as minorias psicológicas, né? Então, tinham coisas lá que eram mais informações. Então, realmente, não precisavam vocês olhar e falar assim, nossa, eu preciso decorar tudo, eu preciso aprender tudo. Não, aprendam o que é o intuito daquele texto, né? O que vocês querem saber, qual que é o objetivo dessa leitura, porque senão vocês realmente vão sempre ter essa dificuldade para olhar um texto e entenderem mesmo. Ostracismo. Pesquisou na internet? Ou no dicionário? Quantas vezes eu não sei uma palavrinha como essa aí, eu sempre pesquiso. Porque às vezes ela faz todo sentido no contexto mesmo, né? Então, para a gente entender o contexto, a gente tem que aprender a nós mesmos pesquisarmos
sobre esses temas, né? Se a gente não entende, eu vou ficar com a dúvida. Já aproveita aí, o Adelaide, e já pesquisa aí o que é ostracismo. Na internet, só você colocar esse nome aí, já vai aparecer todo o significado e relacionado, inclusive, com o contexto que a gente está passando. Quando Levi fala uma multidão cuja agressão canalizada contra uma minoria rejeitada, peraí, me deixa eu só fechar a porta aqui que eu já te falo. Vamos lá. Quando Levi fala sobre uma multidão cuja agressão canalizada contra uma minoria rejeitada, o que ele quer dizer? Vamos lá, tenta dar uma olhada aí na sua pergunta, porque eu não estou conseguindo compreender o que você está querendo dizer, ou onde estiver no texto aí, para a gente responder, que a gente precisa entender o contexto também. Eu acho que ficou uma palavra errada, não sei, minha compreensão hoje está um pouco complicada. Mas tenta, reformula para minha pergunta ou me manda onde está no texto com relação a essa sua pergunta para a gente falar sobre ela. Eu pesquisei, mas falou que era uma punição na Grécia. Adelaide, então onde também você encontrou? Porque aí a gente vê no texto e eu posso te falar, mas possivelmente com relação aí, deve ser uma forma então de punição contra os judeus também, né? Talvez uma forma que eles utilizavam como punição. Deixa eu até... Gente, como eu sempre falo para vocês, nessas leituras, não precisam vocês se pautarem em minúcias, tá bom? O que é minúcias? Essas coisinhas, detalhezinhos que falam, gente, isso vocês não vão aprender, isso vai ficar uma coisa decorada, né? E o intuito aqui é vocês compreenderem de verdade o que se trata o conteúdo. Então, o que vocês precisam saber? Vamos lá. Eu quero que vocês vamos iniciando aqui, né? Desde a primeira parte aí do texto, que ele vem falando sobre a demografia e a psicologia. Então, o que a gente precisa saber sobre isso? Antes disso, Kurt Lewin ele vem falando um pouquinho, né, sobre que a psicologia, ele tem, então, que esse primeiro problema social que Kurt Lewin ele vivenciou na pele, digamos assim, foi essa questão mesmo, né, desse grupo étnico que ele fazia parte, que eram os judeus. Então, ele já viu que tinha algo errado aí. E através, então, desse problema social aí, que gerou nele o interesse em pesquisar sobre, em estudar mais sobre esses métodos. E aí surgiu o interesse dele, então, em trabalhar aí com essas minorias psicológicas, né? Através aí de... Ele já tinha, né, começado a falar sobre a dinâmica de grupos, e ele gerou nele interesse, então, de não, eu preciso desenvolver, eu preciso tentar explicar, de alguma forma, assim, eu preciso explicar sobre essa forma, né? Por que os judeus sofrem desse jeito? O que tem levado os judeus nesses quesitos, né? Então, através, às vezes aí no texto teve muita coisa falando sobre os judeus, mas aí era só você pegar e falar assim, tá, nesse quesito aqui é os judeus. Mas e na nossa realidade? Como que é essas minorias na nossa realidade hoje? Quem é minoria hoje na nossa sociedade? Quem é minoria? Quem que não consegue compreender? Quem é minoria demográfica? Quem é minoria psicológica? Qual que é a diferença entre minoria demográfica e minoria psicológica? E isso que eu quero saber de vocês. Quem vocês tiveram, então, compreensão sobre a minoria psicológica e sobre a minoria demográfica? Me fala, minorias e maiorias. Minorias e maiorias psicológicas. Me falam o que vocês entenderam sobre isso. Então, nesse primeiro quesito aí, Eva,
Ele vem trazendo, então, multidão de agressão. Pode ir me falando, eu estou aguardando vocês me responderem sobre eu preciso dessa participação de vocês, gente. Qual que é a diferença? Vamos começar então. Qual que é a diferença entre maioria demográfica e maioria psicológica? Vamos lá, é a mesma coisa? Para psicologia e para demografia, é a mesma coisa? Se for a mesma coisa, em que sentido é? Se for diferente, o que é diferente? Né? Isso daqui eu acho que deu para ficar claro nesse parágrafo também. Então me falem aí o que vocês entenderam. Não é possível que vocês entenderam nada. Né? Eu não quero ficar falando aqui, falando. Então, estou aguardando vocês. Sim, fala isso mesmo, Catarina. Raquel, eu preciso saber qual que é a diferença, se existe diferença, qual que é a diferença entre uma maioria demográfica e uma maioria psicológica. Qual que é a diferença? Se no texto você compreendeu que existe a diferença, qual que é a diferença entre uma minoria demográfica e uma minoria psicológica? Maioria para demografia é um grupo constituído pela metade mais um. Também, Alice, também. Que mais? Gente, vamos lá, né? Semana que vem a gente pega essa turma aí. Maioria psicológica dispõe de uma estrutura de direitos que permite com que eles possam determinar seu destino. Sim, isso mesmo, Bruna. Sobre isso, gente, é importante vocês entenderem. Vamos lá, então. Vocês sempre têm que tentar fazer um desenho mental. Ou, se vocês lerem, vão marcando, vão fazendo resumos, vão, de alguma forma, para vocês entenderem esse contexto. Vamos lá, inicialmente falando sobre essa coisa demográfica. Demográfica é a quantidade mesmo que existe. Vamos pegar um exemplo, então, de negros, tá? No nosso exemplo, a gente vai se pautar negros para a gente entender sobre isso. O negros, demograficamente, ou seja, em quantidade, em números, aqui no Brasil ou em determinada comunidade, em determinados lugares, quando a gente fala em maioria demográfica, quer dizer que é exatamente isso que a Alice falou. Para mim ser uma maioria demográfica, eu preciso ter mais de 50% de uma população ser daquele gênero, ou seja, para uma mulher fazer parte de uma maioria demográfica, ela tem que existir mais de 50% de mulheres no país, ou numa comunidade, ou numa família, tem que ser mais de 50%, demograficamente falando. Para negro ser uma maioria demográfica, ele precisa, então, fazer parte de um contexto onde ele é mais de 50%, né? E aí, nesse caso, a minoria, automaticamente, se para ser maioria demográfica é mais de 50%, o que foi menor do que 50%, ou seja, o que tiver menos quantidade de pessoas, vai ser considerado minoria. Nesse caso, então, para homens, mulheres, negros, brancos, né, em qualquer situação que a gente quisesse pautar o nosso estudo. Então, a gente vai pegar aí o caso dos negros. No nosso país, a gente pode olhar que a maioria tem, então, demograficamente, pode ser considerado como negro por ter o sangue negro, né, porque o nosso país ele já tem uma estrutura aí relacionada com esses negros, né? Então, mesmo que às vezes a gente é branco, a gente já vem de uma estrutura de negros, né? Então, vamos supor aí que no Brasil mais de 50% da população seja considerada negra, né?
negro, pardos e tudo mais, sem ser branco. Então, demograficamente, esses negros poderiam ser, eu estou dando exemplos, tá bom? Esses negros fariam parte da maioria demográfica e os brancos da minoria demográfica. Qual, então, que é a diferença minoria e maioria adquirem sentidos mais diversificados? Eva, nesses sentidos diversificados aí são na psicológica. Na demográfica não tem esses vários sentidos para a gente tentar entender, não. É realmente o sentido de quantidade, né? Digamos assim, demograficamente falando. Psicologicamente falando, minorias e maiorias, sim, tem sentidos diversos, né? Tem vários motivos para existir, tem várias explicações. E aí, então, eu só falei assim, só para ficar claro essa diferenciação, porque existe sim essa diferença da psicologia, dessa psicologia, desse olhar da demografia e da demografia e o olhar da psicologia, né? A psicologia, em psicologia, essas maiorias e minorias aí, o grupo, ele é considerado uma maioria psicológica quando ele se dispõe de estruturas, de um estatuto e de direitos que permitam autodeterminar-se no plano do seu destino. Foi o que a Bruna falou, né? Então, vamos lá. Demograficamente, ficou claro, eu acredito, né? Quando a gente fala no sentido psicológico, tudo que envolve psicológico, gente, é mais complicado e é mais gostoso de estudar também. Então, nesse sentido, uma maioria psicológica não são quantidade de pessoas, são aquelas pessoas que, digamos assim, exercem o poder, podem escolher o seu destino com relação ao que ele quer, ao que ele almeja de vida, ao que ele espera ter, né? Então, tudo isso é relacionado a essa maioria demográfica. Nesse caso, que os negros seriam uma maioria demográfica, quem que seria uma maioria psicológica? Na grande maioria dos casos, os brancos, não são? Por quê? Por conta exatamente do racismo, da falta de compreensão das partes com relação aos negros. Então, a maioria psicológica se relaciona àqueles que têm a característica de escolher o que querem ser, de escolher onde querem ir, o que querem fazer, se querem, se não querem. Ou seja, e até mesmo aqueles que se sentem superiores por alguns motivos aos outros. No caso que o texto vem trazendo sobre os judeus, quem que se considerava, nesse caso, superior? Porque, olha, na Alemanha, lá tinha uma grande constituição, e a gente pode falar que talvez, até demograficamente falando, o número de judeus era muito grande. Inclusive, Kurt Lewin era judeu. A gente estuda Freud, era judeu. Deixa eu ver quem mais. Moreno também era de família judia. Jacob Moreno, ele fala sobre o psicodrama, né? Então, o que é isso, gente? Nesse caso, os judeus lá, eles poderiam ser uma maioria demográfica, porém, por não se sentirem no direito, quem que era a maioria psicológica, nesse caso, eram os nazistas, né? Os alemães lá que achavam que eles queriam fazer hegemonia. O que era isso? Era colocar as pessoas brancas tudo junto e excluírem, nesse caso, os judeus, ou seja, não considerar os judeus como capazes de direito e de tudo. E essas maiorias psicológicas, elas têm essa tendência em sempre querer rebaixar as minorias psicológicas. E no caso, os negros são minorias psicológicas, mulheres são minorias psicológicas. Então, onde que entra aí a questão que vou voltar aqui porque eu não sei quem que falou, tá bom? Para mim responder você, Catarina. No texto fala que a maioria demográfica ela pode ser uma minoria psicológica. Então aí você já entende. Uma maioria demográfica
Quem que seria a maioria demográfica? Os negros. Por quê? Existe uma grande quantidade de negros. Mas quando se olha com um olhar psicológico, que é o olhar de ter os seus direitos, de poder escolher sobre o que querem viver, onde querem viver, se são melhores financeiramente, os negros, nesse caso, eles são considerados minorias psicológicas por conta do racismo. Então, nesse sentido, uma maioria psicológica pode se tornar uma minoria psicológica, assim como uma minoria demográfica pode se tornar uma maioria psicológica, nesse sentido que eu acabei de explicar. Deu para entender até aqui? A Sara está falando, olha, tem sentidos diferentes. A demografia fala que a maioria em relação à porcentagem, metade mais um, e minoria seria menos de 50%. Demograficamente falando, né, Sara? Isso mesmo. Na psicologia, a maioria é quando se dispõe de estruturas, de um estatuto e de direitos que permitem se autodeterminar-se. Ou seja, é aqueles que têm prioridade naquilo que vai fazer, né, Sara? Isso mesmo. A Raquel. Essa maioria, na psicologia, seria a maior quantidade de pessoas dominantes, e a minoria, as mais dependentes. Sim, seriam, na maioria psicológica, no caso, seriam essas que dominam, essas que se acham superiores, que têm privilégios mais do que outros, né? Então, por exemplo, no caso aí, se a gente for pegar, vamos dividir aí a sociedade entre homens e mulheres. Gente, socialmente falando, existe muito mais mulheres do que homens. Então, nós somos o quê, mulheres? Maioria demográfica, né? Porque nós somos mais do que homens. Porém, nós somos minoria psicológicas. Em se tratando de psicológico mesmo, a gente olhando nesse sentido, por quê? Porque os homens, eles têm muito mais prioridade do que a gente. Eles têm muito mais direito do que a gente. Às vezes, nós, enquanto mulheres, trabalhamos, exercemos mesmas funções que homens e os salários mais baixos. Por quê? Porque somos minorias psicológicas, né? Porque somos aí desvalorizadas com relação aos homens, que estão na maioria psicológica. Então, nesse sentido, essas mulheres, mesmo nós mulheres, estando então nesse quesito de maiorias demográficas, nós somos uma minoria psicológica no quesito de direitos, no quesito de privilégios que nós temos, é diferente, né? Nós acaba sendo mais dependentes mesmo que os homens, o que é cultural também. A minoria depende do seu destino coletivo, depende da boa vontade do grupo, isso mesmo. Então, entendeu, Catarina? A Aurélia entendeu também, entendeu? Essa minha explicação, entendeu? Por isso que eu, às vezes, gosto de trabalhar dando exemplos, porque assim vocês entendem melhor. E eu quero instigar vocês a, quando lerem, também procurarem exemplos. Porque realmente senão fica difícil a gente só ler aquele trem na teoria e a gente precisa associar isso com aquilo que a gente vive, né? Então, para a gente associar nisso, geralmente é como? É através de exemplos que a gente tem. Lembrem, então, das representações sociais, o uso do senso comum, como é importante na hora da explicação de uma matéria também, né? Que a gente estudou sobre isso, com minusite. Gente, eu vou usar água que eu tô, né, parece que eu tô meio... Vamos lá, então, dando continuidade. Essas maiorias demográficas, elas podem ter uma psicologia de minorias, que é isso que a gente também está falando agora, né? Toda minoria psicológica, isso daqui eu estou lendo, então, se vocês quiserem ir marcando como pontos importantes também, tá bom? Toda minoria psicológica é sempre considerada uma minoria discriminada ou suscetível de ser pelo fato de sua sorte e seu destino estarem na dependência do grupo majoritário. Ou seja, gente, essa minoria é sempre aqueles desfavorecidos, né? É onde a gente, muitas vezes, nós, enquanto mulheres, a gente precisa depender
Como que vai ser se um homem tomar uma decisão por nós em querer nos pagar igual ao homem, né? Igual ao trabalho do homem, mesmo exercendo funções. Em muitos cargos, a maioria dos cargos altos, quem exerce esse poder aí são homens, a maioria dos casos, né? A gente olha aí, policiais, a maioria são homens. Então, em tudo que a gente for ver, a não ser aquelas profissões que é tidas como essa profissão que é de mulher, essa aqui é de homem, né? Então, ainda existe muito isso. E aí, às vezes, acaba a gente ficando nessa dependência de um homem dizer como será o nosso futuro, né? Se a gente vai ter privilégios, se a gente não vai ter, se os nossos direitos serão saciados, mesmo que seja direito nosso ter um salário digno como os de homens, né? E às vezes eles explicam, não, é porque às vezes não faz do mesmo jeito, é porque realmente às vezes a gente faz melhor, tô brincando. Mas às vezes acontece isso, a gente fica nessa dependência de quem está exercendo o poder dessa maioria psicológica, e a gente fica meio que à mercê, né? Porque a gente para pensar como que os negros eles sofrem, né? Às vezes eles não têm sequer uma oportunidade, porque eles procuram um emprego, chega lá na linha de frente, quem tá? São brancos que falam, não, você não tem característica para trabalhar com isso. Não, você não tem porte para isso. Então a resposta é não. Essas maiorias aí que se acham aí no direito, né, e acabam que elas vão ter esse direito. E o texto lá na frente ele vem falando um pouquinho sobre esses motivos, mas esses direitos aí na vida das pessoas. Deixa eu só colocar aqui um negócio. Então, vamos lá. A Bruna, realmente com exemplos fica mais claro para compreender. Isso mesmo, é isso que eu quero de vocês, que vocês compreendam aí e me deem as próximas aulas aí, lendo o texto, consigam entender e ainda me justifiquem e ainda falam, olha, eu tenho exemplo, tá. Vocês vão ficar fera nessas leituras difíceis. Toda maioria psicológica ela tende a tornar-se mais ou menos rapidamente um grupo privilegiado. Essas maiorias psicológicas, né, que eles escolhem como é que eles vão tratar aí essas minorias, né? Frequentemente, as maiorias psicológicas, com o tempo, elas estratificam-se. No interior desses grupos, uma minoria de membros pode constituir-se uma oligarquia atribuir e reservar os privilégios exclusivos. A minoria privilegiada é, portanto, uma minoria demográfica, no seio de uma maioria psicológica que ela controla e manipula ao seu favor. Vamos lá. Quando o indivíduo entrega em grupos sociais, estados sociais, ele seria maioria psicológica ou demográfica? Depende muito do contexto, de como que até que status sociais que é esse. Geralmente, quando a gente fala aí nesses status sociais, os grupos sociais, querendo ou não, quem fazem parte desses grupos aí de minorias? Essas minorias psicológicas, elas são um grupo social, né? Então, elas já estão inseridas nesses grupos sociais de minorias psicológicas. Agora, quanto aos status sociais, esses status eles já é uma forma de privilégio, né? Então, por exemplo, mas aí a gente tem os status que a gente estudou, que são o status, deixa eu só olhar aqui que eu esqueci só o nome, tá? Para a gente tentar compreender isso, sobre esses... Acho que achei aqui, o status, que é o atribuído, Eva, e o alcançado. No caso desse status atribuído aí, ele não entra muito como essa maioria, né? Que é aquelas são as pessoas que desde o nascimento. Ela pode ser que entre, porém ela também nesse status aí pode ser que esse status atrapalhe ela de gerar alguma coisa. Por exemplo, se uma pessoa que esse status atribuído já nasceu aí, como diz, que a gente fala,
Já nasceu em berço de ouro, então é um status que vai levar ela a já, desde o nascimento, ser, quando a gente fala de status atribuído, é que desde o nascimento já é inerente a ela. Então, nasceu em berço de ouro, então quer dizer que automaticamente já vai ser uma maioria psicológica, né? E quando a gente fala desses status alcançados também, são aqueles que consegue através dos estudos, de uma boa estrutura, que também pode ser que se torne também uma maioria. Mesmo aí o que acontece? Que uma minoria, ela nunca vai ser uma maioria. Às vezes acontece muito de essa minoria querer se tornar uma maioria, mas nesse sentido sempre vai ser interiorizado, ou seja, às vezes um negro, para ele conseguir algo, ele tem que se passar, ele tem que, como diz, esquecer suas raízes, né, sua história ali, dependendo do caso, e tem que romper com aquilo e se assimilar, que o texto vem trazendo lá no final sobre essa assimilação, e se assimilar a esses brancos aí para ele conseguir um status, né, para ele conseguir, então, fazer parte dessa maioria. Mas, no caso, ele sempre vai fazer parte dessa minoria psicológica, porque ele é negro, então ele sempre vai estar aí presente nessas minorias, tá bom? A minha net está muito lenta, fica falhando. Ixi. Quem casa também hoje está meio fraco. Eu acho que em todo lugar hoje tá ruim, mas vamos participando aí que vai dar certo. O texto ele vem falando também sobre algumas coisas importantes sobre essas minorias judias, né? Que ele vem trazendo sobre as minorias judias, e ele traz aí 3 pontos, 3 aspectos sobre essas relações. Né? O primeiro ponto aí que ele fala, que foi os estudos de Kurt Lewin, para ele tentar entender sobre essas minorias. Ou seja, nenhum estudo ele vem do nada, né? Existe uma dedicação, existe um estudo que é feito mesmo, né? E ele então escreve sobre esses 3 pontos. O primeiro dele é sobre o futuro ou as possibilidades de sobrevivência das minorias. Como que essas minorias, então, elas sobrevivem, como que elas buscam, então, sempre sobreviver, sendo que tem uma maioria, como se fosse assim, a minoria aqui, e tem uma maioria pressionando elas a tentar acabar com elas de todas as formas. Então, no caso aí que foi a experiência que ele vivenciou, né, o caso dos nazistas contra os judeus. O tempo todo, essa maioria psicológica, que eram os nazistas, estava pressionando para acabar com esse sistema dessas minorias psicológicas, que eram os judeus. Então, como que é o futuro dessas minorias? Como que eles tentam, então, essa busca para sobreviver diante de um contexto onde quem é privilegiado, no caso nosso do Brasil, quem são os privilegiados? Quem tem uma boa renda, né, que são essas maiorias, quem é financeiramente bem é privilegiado no nosso país. É onde muitas vezes essas pessoas aí que moram em favelas, que têm baixas condições, que vivem em situações de vulnerabilidade, elas acabam não tendo tantas oportunidades, porque os privilegiados sugam aquilo que deveria ser direito delas, onde desviam dinheiro, onde acabam não entregando a elas aquilo que é direito delas. Onde a gente fala aí muita coisa só fica no papel. Por quê? Porque existe uma maioria que tenta pressionar essas minorias, né? E essas minorias têm que, de alguma forma, procurar alternativas para a sobrevivência, né? Então, Levi nota que os judeus eles não foram realmente reconhecidos como seres humanos na Europa Ocidental. Ou seja, eles não eram gente, né? Porque para ser considerado gente, cidadão, eu deveria ter direitos, né? E nesse caso aí, eles não tinham direitos, eles não podiam falar nada, eles não podiam nada do que eles fizessem, só o fato deles existirem já era negativo, né? Então, eles concluem que os direitos dos judeus eles são inseparáveis de uma filosofia de igualdade dos homens. Os regimes políticos que perseguiram os judeus nesses últimos tempos, eles tentaram sempre fazer prevalecer a teoria da inferioridade de certas raças e superioridade da sua, ou seja, mostrando que
os judeus, negros, mulheres, são sempre inferiores. Então, sempre essa maioria vai tentar comprovar que eles são melhores do que essas minorias de alguma forma. Então, nesse sentido aí que a gente está falando, você consegue pensar em algum exemplo do qual eu não dei de uma minoria psicológica? E que seria de uma minoria demográfica, que seria uma minoria psicológica? Você consegue me citar exemplos sobre essas minorias? Talvez um exemplo ainda que eu não citei, você fala, nossa, enquanto a professora está falando, eu lembrei que esse grupo de pessoas, eles fazem parte de uma minoria psicológica ou de uma maioria psicológica. Então, me falam aí para a gente ir participando também. Para Levi, o problema do judeu é essencialmente social, ou seja, gente, o caso aí de existir essas minorias, maiorias, é um problema social que existe. E a gente tem que saber lidar com isso socialmente, né? Enfrentando elas socialmente. Então, essa busca pela sobrevivência e é através dessa forma social de se trabalhar, de se ver o indivíduo, né? Também ele vem falando que em nossos dias as racionalizações promulgadas como bem fundamentadas teorias racistas, as quais aderem oficialmente ao partido nazista, são retiradas de argumentos supostamente baseados na antropologia e na biologia. Que é importante também a gente pensar sobre isso, né? Ele fez, então, ele partiu para o segundo estudo. Esse segundo estudo, ele já falava sobre, esse primeiro é sobre essa sobrevivência, como que esses grupos aí dessas minorias sobreviviam mesmo diante o tempo todo receberem pressões da maioria psicológica. E aí, o segundo estudo dele foi com relação à educação que deveriam receber os jovens judeus para evoluir normalmente. E com base nessa educação, é como que desde o início, desde o nascimento, deveria relacionar. Ah, tá. Ok, Lara, qualquer coisa você vai comentando aí no grupo do WhatsApp para participar, para interagir, tá? Para você ter a nota aí de participação. Vou colocar seu nome aqui como presença. E aí, conforme eu for participando, tá? Nessa questão aí de educação, um exemplo que a gente pode ter, vocês já viram, às vezes a gente vê em charges, alguma coisa, quando mostra aqueles negros, né, que moram mais em favelas, que eles falam assim, olha, se alguém te abordar, fala que você não está roubando nada, que você não está fazendo nada, porque é melhor você não reaja, não faça isso, não fala aquilo, que a gente quer você de volta. O negro sempre vai ter culpa de alguma coisa. Então, acaba que eles são sempre educados, essas minorias psicológicas, elas crescem sendo educadas a não reagirem àquilo que as maiorias impõem a elas. Então, porque muitas vezes a educação do negro, aí, nesses casos, principalmente de favelas, não reage, não faça isso, porque senão eles vão te matar. Eles não perguntam que se você está certo ou se você vai estar errado. O negro sempre vai estar errado. Nesses quesitos aí, se envolver roubo, se você estiver passando na rua, você vai ser considerado como ladrão, independente de como. Então, desde aí o nascimento, a criança ela é educada, ela cresce sendo educada a tratar com isso, como foi nesse caso dos judeus. Os judeus aí mostrando sempre que eles não tinham os privilégios. Então, não adiantava eles querer tentar, não adiantava querer lutar, que eles sempre seriam discriminados, né? Então, para eles, às vezes, tentarem evoluir normalmente, digamos assim, né, na sociedade, eles precisavam, às vezes, se subordinarem realmente ao que a maioria queria para eles conseguirem essa sobrevivência. Então, na medida em que o grupo ele dá um status social, o indivíduo ele se sente em segurança. Ao contrário, se o grupo ao qual ele pertence não lhe concede nenhum status social, esses status sociais, ou seja, se eu não sou privilegiado, se eu sou privilegiado, eu vou me sentir em segurança. Agora, se o meu status social é baixo e eu não tenho muito esse privilégio, então quer dizer que eu vou me sentir inseguro em fazer parte de determinado grupo. É o que acontece, né? O nosso status aí
de ser mulheres. O fato de ser mulher, às vezes, causa um medo de sair na rua de noite, com medo de ser estrupada, com medo de ser, de alguma forma, molestada, com medo de ser roubada sozinha. Então, a gente sempre tem aquela coisa, você sair perto de um homem, né? Principalmente aí nas cidades grandes, que acontece, né? Cidades grandes, assim, Goiânia e tudo mais. Aqui ainda é mais tranquilo. Mas sempre essa necessidade de se sentir segura. Então, às vezes, para se sentir segura, precisa aí de alguém da maioria, né, para fazer parte. Essa segurança ou essa insegurança devido a esses estados, né, relaciona-se com a solidez ou a fluidez do terreno sobre o qual o indivíduo se mantém, uma vez que ele pode ou não identificar-se com o seu grupo. Ou seja, ele vai se sentir seguro ou inseguro se ele também vai se sentir pertencente àquele grupo, né? Você já falou, mas veja também essa diferença, na verdade, é uma realidade entre nós, a diferença econômica. Eles são a maioria demográfica, mas são a minoria psicológica. Sim, economicamente falando, né, os menos favorecidos, os que têm baixa renda, né, eles são muito mais do que os que têm valor aquisitivo e quem exerce aí a maioria psicológica é isso mesmo, Raquel. Então, você já compreendeu essa diferença entre minorias e maiorias, que é importante, tá bom? Os países subdesenvolvidos seriam minoria psicológica em relação aos desenvolvidos? Seria também. Depende, os países subdesenvolvidos seriam minoria psicológicas. Sim, porque financeiramente eles seriam mais baixos, né? Você ampliou, né? Puxou o leque aí. Muitas vezes nem são ouvidos, são discriminados, isso mesmo. A sobrevivência deles depende de uma boa vontade dos privilegiados. Isso. Muitas vezes são criticados. Os índios seriam minoria demográfica, só que maioria psicológica, devido a ter muitos direitos, índios não são maiorias psicológicas. Não são. Eles têm muitos direitos. Será que eles têm? Eles têm direitos, né? Mas se a gente for olhar assim, os direitos deles e os direitos enquanto cidadão, acontece que às vezes as pessoas que lutam pelos direitos deles fazem valer o que está no papel, o que muito não acontece, principalmente nesse caso aí social, né? Que é da assistência social, desse cuidado social com as pessoas. Mas eu acredito que os índios, eles também são minorias psicológicas. Porque existe um poder acima deles que também, você já viu que esses poderes sempre, não, a gente tem que acabar com esses índios, e vamos, não precisa existir as aldeias, né, onde eles vivem e tudo mais. Eu acredito que os índios, eles também são minorias psicológicas. Eles não são maiorias psicológicas porque, se for olhar os índios e os não índios, depende também, comparado à maioria psicológica, comparada a quem, né, ou Alice? Porque se for comparado assim, índios e não índios, eles são considerados minorias demográficas, né? Então, assim, será que comparados a quem? Nesse caso, para eles serem uma minoria demográfica. Nesse caso que você falou, né? Eles são uma minoria demográfica, sim. Mas eu acredito que eles não são a maioria psicológica. Ainda não. Catarina. Um exemplo, as pessoas que não têm escolaridade seriam uma maioria demográfica, uma minoria psicológica. Quem não tem escolaridade não seria uma maioria demográfica, porque se a gente for olhar hoje, o nível das pessoas alfabetizadas são bem maiores do que as não alfabetizadas, não é? Então, em questão de quantidade aí, é mais de 50% da população as pessoas que são alfabetizadas ou as que não são alfabetizadas. Então, nesse caso, Catarina, essas pessoas aí, digamos, né, analfabetas, sem escolaridade, digamos assim, elas seriam uma minoria demográfica também e uma minoria psicológica. Por quê? Quem é alfabetizado, quem tem escolaridade é superior a eles. Um ótimo exemplo também. Porém, é uma minoria demográfica também, porque
Porque hoje o nível de quem é estudado, se a gente fosse olhar em uns anos atrás, ainda poderia ser que fosse uma maioria. Porém, hoje eu acredito que a quantidade de pessoas com escolaridade ainda seja mais alta. Mas aí a gente precisaria de dados, né? Para a gente saber sobre essa maioria demográfica, se seria realmente, como que é hoje, no nosso país principalmente, se realmente quem tem escolaridade é mais ou menos do que quem não tem, para a gente saber falar se é uma maioria ou uma minoria, né? E aquele que tiver mais é a maioria demográfica, né? Nesse quesito também, ele vai falando sobre os 3 aspectos aí, que é o terceiro aspecto, ele fala que é sobre o mecanismo de autodepreciação que Kurt Lewin observava repetidas vezes em seu próprio grupo, né, o grupo de judeus. Para Kurt Lewin, o fenômeno do ódio de si entre os judeus pode ser encarado ao mesmo tempo como um fenômeno individual, como um fenômeno de grupo e, sobretudo, como um fenômeno social. Por que ele vem falando isso, gente? Às vezes, aquele próprio grupo de judeu, por ele ver que não tinha prioridades, que se sentia inferior, ele gerava um ódio do grupo, né? Nossa, por que eu nasci aqui? Por que eu sou dessa família? Eu não escolhi ser assim, isso aconteceu, eu já nasci assim, mas eu não queria fazer parte disso, eu queria poder mudar minha realidade, eu não posso. Então, isso gera um ódio dele com relação ao grupo, gera um ódio em si, né? Porque ele vai se olhar e não vai se sentir pertencente a esse grupo, vai querer fazer parte de um outro grupo, onde acontece muitas vezes que a gente vê também até negros, né? Que olha e fala assim, nossa, eu não queria ser assim não, eu queria ser branco, eu queria fazer isso. Se eu fosse branco eu teria mais privilégios e tal. E começa a agir como essas maiorias. Então, para quê? Para se sentir pertencente, porque eles não se veem pertencentes desse grupo de maiorias, de minorias, né? Eu também achava que os índios eram a maioria psicológica, interessante. Mas aí, nesse caso dos índios ser uma maioria psicológica, a gente tem que ver com relação a mesmo esses direitos, comparados. Porque, assim, gente, sempre pra gente falar alguma coisa é minoria e maioria, a gente, é igual eu estava até falando para quem que deu esse exemplo, gente? Para quem deu esse exemplo aí? A Alice, né? Foi o que eu falei para a Alice. Os índios comparados a quem? Para a gente saber, vocês precisam sempre ter uma outra opção. Porque eu falei assim, os índios é uma maioria demográfica, não, maioria, uma minoria comparada a quem? Então, nesse caso, pode ser que o índio ele seja uma maioria psicológica comparada ao, não sei, né? Comparadas a quem, gente? Talvez um grupo de índio tal seja uma maioria psicológica comparada ao grupo de índio tal, né? Então, eles são muito protegidos. Eles são sim, mas ainda assim existem esses poderes que estão acima deles que ainda são um pouco maior, né, do que eles. E na verdade, esses índios, eles são protegidos assim devido à história, né, principalmente no nosso Brasil. A história que eles tiveram com relação a isso. Gente, e aí o texto ele vem tratando um pouquinho sobre, né, esse quesito aí do ódio de si, que gera esse fenômeno individual, sobre esse fenômeno do grupo, que também é importante. Então, assim, o fenômeno do grupo, o fenômeno individual, esse ódio de si, como que né? O texto ele vem trazendo um exemplo, eu vou ler ele para vocês, que ele fala assim, um indivíduo judeu, ou seja, essa minoria, né, alguém que faça parte dessa minoria, tem ambições, alimenta e constrói projetos para logo descobrir que sua participação no grupo judeu constituirá sempre uma barreira intransponível à realização dos seus projetos. Ou seja, é difícil a realização desses projetos, é difícil a realização desses projetos dele pelo simples fato dele ser judeu, né? Ele começa, então, a perceber e a considerar seu grupo como fonte de frustração e passa a odiá-lo.
o que acontece também, né? Eu olhei e falei assim, nossa, só porque eu estou nesse grupo, eu estou lutando, estou tentando realizar meus sonhos, e pelo simples fato de eu ser negro, pelo simples fato de eu ser mulher, estou tentando, pelo simples fato de eu ser um judeu, eu não vou conseguir realizar isso, e nisso ele gera uma frustração pelo fato de ser negro, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser índio, pelo fato de ser analfabeto, né? Porque às vezes isso é simplesmente imposto. Olha, você é assim, então automaticamente você é minoria e tudo bem, né? Então isso vai gerar nele essa frustração a ponto de ele odiar esse grupo ao qual ele pertence, né? Então logo chegará à conclusão de que a sua ascensão social como indivíduo está ameaçada e sua segurança socioeconômica, seu próprio destino pessoal corre o perigo de ficar comprometidos por causa de sua participação no grupo judeu. Surge então em muitos judeus o sentimento agudo de rejeição da interdependência do seu próprio destino e do destino de uma maioria discriminada. É onde então eles se sentem aí revoltados, né, com relação ao seu status de vida, ao seu grupo, ao grupo que ele pertence, né? Então, isso é importante também. Como que essas pessoas têm reagido a esses grupos que eles estão inseridos? Essas minorias, né? Então, isso faz parte de eles se sentir esse ódio, né? Por esse fenômeno, pelo grupo, ou esse sentir ódio por si mesmo, em si mesmo, por fazer parte desse grupo, né? E aí a gente vem trabalhando sobre a origem das minorias, sobre, né, sobre esses fatores constituídos das minorias, né? A minoria, os constituintes das minorias, a minoria como constituída. Vem falando um pouquinho sobre esse ponto aqui também é importante vocês saberem, tá? Sobre o futuro das minorias, que essas maiorias elas buscam então, essas minorias nesses casos, quando acontece aí, eles podem buscar uma assimilação, uma integração com a maioria ou uma independência total com relação à maioria. Então, o futuro da maioria se baseia nesses três aspectos. Muito importante vocês saberem sobre isso. E aí, a gente encerra esse assunto aqui para a gente falar. E eu encerrei ele em 1 hora mesmo, para a gente saber mais ou menos. Tem alguns pontos que é importante vocês saberem, que eu não me faltei aqui, mas não tem problema que vocês já leram, né? Os que não leram vão conseguir ler e tudo mais. E vão ter isso agora, esse tempinho agora. Vamos lá, Eva, e os deficientes? Os deficientes considerados, você quer saber se eles são maiorias ou minorias? Deficientes, eles podem ser considerados como uma minoria psicológica, né, com relação aos não deficientes. Agora, depende se você quer considerar um grupo específico de deficientes, aí depende de como você vai fazer essa divisão. Agora, se for deficientes com não deficientes, é uma minoria psicológica, né? Se for olhar a questão de maioria e tudo. É uma minoria psicológica também por conta dos seus direitos, que muitas vezes não são queridos, não são atendidos, né? E tudo mais. A Thalessa, nem coloquei seu nome aqui, Thalessa. Thalessa, conseguiu então entender, que bom que conseguiu então. Gente, o que eu quero de vocês hoje? Né? Eu já expliquei alguns pontos importantes. Falei, viu, que não precisamos se preocupar com... Eu quero a ideia dos textos que eu passar para vocês, eu quero que é o objetivo daquele texto. Então, as ideias, por exemplo, os tópicos que se trabalham, os pontos principais, tá? Então, com base nisso, eu vou dar esse tempinho agora, até as 10 que vocês têm aí. Eu vou fechar a nossa live aqui e vou estar online no grupo. O que vocês vão fazer? Vamos ver se vocês vão ter dúvidas e tudo mais. Vocês vão elaborar, podem ser em dupla, tá bom? Isso vai ser contado como participação e como forma de avaliação, que eu, inclusive, já vou explicar agora sobre a nossa forma de avaliação. Vai ser contado, então, eu preciso que vocês façam agora, porque nós já temos uma das formas de avaliação,
são aquelas atividades que quem fez tem nota, né? Sobre aquelas questões lá sobre a psicologia, a concepção de homem, né? A visão de homem e tudo mais, e o processo de socialização. Aquelas perguntinhas lá. Então, quem fez e me entregou, né, já vai ter um agrado, digamos assim. Quem participa das nossas aulas também, né, quem tem frequência. E agora eu quero que vocês, baseado nesse texto que a gente leu, vocês podem em dupla, né, que vocês conversam com sua colega aí no WhatsApp mesmo e tudo, vocês vão ter até às 10 horas para enviar no meu e-mail, até às 10, ok? Vocês vão elaborar 5 questões para mim, 5 questões sobre isso que a gente acabou de falar, sobre esse texto que a gente acabou de trabalhar. Essas 5 questões com perguntas e respostas. Aí você escolhe se vai ser descritiva, se vai ser objetiva, tá? Podem ficar à vontade de contar a metodologia de fazer, elaborar essas questões. Mas aí eu preciso dessas 5 questões até as 10 horas. E agora, faltando a nossa forma de avaliação. A gente está trabalhando o nosso 7º conteúdo. No início da aula, lembra que naquela primeira aula, eu falei com vocês como seria a nossa avaliação. Que seria 4 pontos do AVA, né? Quem faz as atividades do AVA. E 6 pontos a nossa forma de avaliação em sala. Então, o que acontece? Esses 4 pontos, ele vai continuar do AVA, ou seja, quem não fez as atividades do AVA, que ainda faltam 2, né, para fazer, tem até o conteúdo 4 lá, eu tenho essa consciência também. Então, vocês vão ter mais 10 dias aproximadamente para realizar todas. Essa semana que estará disponível o conteúdo 5 e 6 para vocês, porque a gente dividiu. São 2 conteúdos, como eu tinha explicado para vocês. Então, em N1, serão 6 conteúdos e em N2 outro mais 6. Então, os 6 primeiros conteúdos que a gente estudou, que foram o que vai estar na plataforma do AVA, né, que são aqueles conteúdos, junto com os conteúdos que a gente trabalhou em sala, que é os mesmos, né, vocês terão aí esses 6 conteúdos para a primeira avaliação nossa. Então, do AVA, respondam tudo. Gente, tenham participação lá. Façam os desafios, porque hoje eu estava até olhando, tem muita gente que não está fazendo aquelas atividades, ou só olha, vai nas atividades, as notas estão ficando baixas de algumas pessoas. Então, assim, participem, tenham participação lá, olhem, façam um certo desafio, façam esse desafio, olhem lá sobre os infográficos, participem, gente, olhem os tópicos, tudinho que tem lá no AVA, porque isso é uma forma de avaliação. E quanto a isso, eu não tenho interferência, porque eu já recebo o relatório com a nota de vocês. Tá? Então, aí a nota de vocês podem chegar até 4. Se vocês fizerem tudo certinho, a nota de vocês é 4. Agora, se vocês não fizerem certo, né, de alguma forma, até o tempo de vocês que vocês ficam no sistema é avaliado. Então, se façam certinho que gera 4 pontos. E aí a gente tem os 6 pontos, certo? Quem tem essas atividades, quem tem essas participação, já tem 2 pontos aí. Quem fez as atividades, que foi aquelas atividades, e essa de hoje já vai ter 2 pontos. E 4 pontos na semana que vem. Esse conteúdo de hoje não vai entrar na semana que vem. Mas na semana que vem, durante o nosso período de aula, vocês terão aí 1 hora, 1h30 aproximadamente. Eu vou ver o tempo certinho que vocês terão para vocês fazerem. Ou seja, será uma avaliação. Na hora da aula, eu vou mandar o conteúdo para vocês. Vocês vão responder e eu vou falar, vocês têm tanto tempo para me mandar. Aí vocês vão me mandar por e-mail aquele conteúdo. E aí eu vou saber se a resposta, e eu vou avaliar a resposta de vocês também. Aquela resposta lá foi de internet, que pesquisou na internet e respondeu, ou se é de vocês mesmo. Então será avaliado tudo. Eu vou corrigir como uma prova normal. Terminou aquele tempo, não me viu, desculpa, de 4 pontos você vai tirar 0, tá? Porque é como se fosse presencialmente a avaliação em 4 pontos. E aí é no dia 22, então, na semana que vem, tá? E aí vocês vão ter quase uma semaninha para terminar de responder os conteúdos. Mas façam essa semana, já estudem aí através do portal, vocês vão respondendo as questões,
lendo os conteúdos, né, que a gente foi passando semanalmente, discutimos bem, mesmo que de forma online, discutimos, expliquei o conteúdo, então não precisam se preocupar. Quem fez, quem participa, mesmo para falar assim, eu não estou entendendo, mas está participando, está interagindo das aulas, ok, tenho anotado e é uma forma de avaliação. Então agora vocês montam aí esse grupo, tá bom? De duplas e me mandem até as 10 horas. Então vocês têm aí 50 minutos para montarem essas 5 perguntinhas com respostas baseadas nesse tempinho aí que a gente está. Estamos entendidos? Conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Semana que vem vai chegar todos estudados para fazer a avaliação. Conseguiram acompanhar? Entendido. Então tá bom. Aí eu vou encerrar agora então nossa live e a gente se encontra no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? E até às 10 horas. Quem me mandar depois não será contado como nota, hein? Porque isso é uma forma de avaliação de vocês, porque isso conta 2 pontos. Então, participem aí. Qualquer coisa eu vou estar à disposição lá no grupo. Tá? Até às 10. Então, fiquem. Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Beijo. Tchau. Ai, vou fechar aqui.